Acho que foi. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Paty, sou consultora de bem-estar da equipe da Pri e da Bia. Sou reikiana, terapeuta holística e aromaterapeuta em formação. Junto com a Mayara, a gente se conheceu no curso de pós-graduação em aromaterapia. A Mayara é enfermeira, também é terapeuta holística. A gente tem uma conexão muito forte. E como a gente estava aqui conversando, né, a gente hoje vai falar sobre a harmonização dos chakras. E eu queria agradecer a Ju, né, principalmente por abrir esse espaço para que a gente possa compartilhar com vocês algumas práticas de autocuidado. E a gente espera que vocês gostem, qualquer dúvida a gente vai estar sempre à disposição. E acho que é isso. Vamos aí, Mai. É isso aí, Paty, você já falou, né? Eu sou enfermeira de formação ao longo desses 25 anos. Entrei no caminho das terapias energéticas, né? Há pouco tempo, que eu digo, estou engateando, comecei em 2014. E aí já estou nesse caminho apaixonada. Daqui a pouco estou me liberando aí da enfermagem só para trabalhar com as terapias energéticas. E sou apaixonada e, assim, eu gostaria de passar um pouquinho da minha experiência para vocês com relação à harmonização dos chakras, que é uma terapia que eu faço muito, que as pessoas gostam e ficam satisfeitas com o resultado. E aí, os nossos chakras, nossas usinas energéticas, muita gente conhece, né? Quem está nesse caminho das terapias energéticas sabem, já conhecem, outros ainda não sabem nem que existem os chakras, nem sabem o que é. E é exatamente isso. A palavra chakra vem do sânscrito, significa roda de luz, e representa a captação, a projeção, o movimento, o subconsciente, o centro e a vida. Porque é através dos chakras que a gente recebe toda essa energia para nos dar vitalidade. Eles são os sentidos dos corpos energéticos, né? Muita gente me pergunta, Mayara, eu preciso tocar no corpo para harmonizar os chakras? Não, eles não estão no corpo físico, eles estão no duplo etéreo, né? Faz parte dos nossos corpos sutis, né? E eles são pura energia, né? São os transmissores dos estímulos, né? São pontos, eles captam, eles emitem, né? Eles regem cada região determinada do nosso corpo, né? E se responsabilizam pelo equilíbrio energético dessas áreas, né? Trazendo saúde para nossos órgãos, nossas glândulas. E aí tem um pouquinho aí, né, do nosso corpo, dos nossos corpos sutis, né, que são os sete corpos astrais, né, que a gente chama de corpos sutis. E é exatamente nessa primeira camada, que está próxima ao corpo físico, que os chakras, eles transmitem essas energias maravilhosas aí da natureza, no prana, no chi, né, que a gente chama na medicina chinesa. Aí eu trouxe um pouquinho aí, de volta aí, isso. Para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos, né, de cada chakra faz a energização dos nossos órgãos, aí dos testículos nos homens, os rins, né, a coluna, né, cervical, que é o chakra básico, e aí vem o segundo chakra, que ele energiza essa parte dos órgãos reprodutores, né, tudo aí para as pessoas verem o quanto é importante a gente manter esse chakra harmonizado, porque eles estando harmonizados, fazendo o trabalho deles, isso significa que os nossos órgãos, as nossas células, os nossos sistemas, eles conseguem manter a harmonia, eles trabalham nessa harmonia, né? E quando a gente acaba desarmonizando algum deles, por cascata, a gente desarmoniza os outros também, se a gente não buscar esse equilíbrio. Aí, mostrando aí, né, cada um, regendo as glândulas, né, o básico, o testículo, os ovários, né, principalmente a gente, né, a gente mulher, a gente tem muita coisa de problema de infecção urinária de repetição, então a gente procurar, né, estar harmonizando, e aí a gente já pode começar a se tratar. E aí, Mayara, o que eu posso colocar? Pedras, o que vocês tiverem aí, que lá no finalzinho a gente vai falar para vocês poderem, né, para as pessoas poderem buscar esse equilíbrio,
E a outra coisa é as nossas mãos. As nossas mãos, eu estava mostrando para a Paty, que a gente pode trabalhar, né, abrindo, equilibrando, trazendo essa energia das mãos. Nossas mãos é tudo, né? E aí a gente tem aí a posição de cada chakra na pontinha dos dedos, aqui no meio da mão, aqui no onde a gente coloca os nossos olhos ali, né? E faz aquela inalação maravilhosa ali, nos pontinhos A própria básicos aí. prática do aroma touch, né? Que você faz na Nossa, mão. exatamente. Não, e a reflexologia, a gente trabalha, às vezes tem muita gente no hospital que pede, Maiara, faz uma massagenzinha rapidinho nas mãos, estou me sentindo assim, funciona. Os pés, olha como a gente está falando aí do chakra dos pés, né? A gente recebe essa harmonização da natureza por onde? Pelos pés, a gente vai na praia caminhar, e aí a gente se sente bem. Por quê? Porque essa energia, a gente capta essa energia através dos pés. Os nossos pés é a nossa base, né? E aí a gente começa a receber tudo isso por onde? Pela planta dos pés. E você também pode fazer isso em casa, pode fazer isso na sua terapia, como na reflexologia, a gente trabalha muito, vai usando os olhinhos ali, vai massageando os pontos, e aí a gente vai equilibrando. Né? Eu costumo falar que muita gente que conhece a reflexologia, elas não querem saber de agulha. Eu tenho muitas experiências com idosos que eles não gostam de agulha exatamente, eles preferem a reflexologia. Por quê? Porque eles conseguem se harmonizar ali só na reflexologia. E às E aí vezes o chakra base, né, que a gente conhece, que é o chakra da base ou da raiz, é aquele que mantém a nossa conexão com a Mãe Terra, que traz a vitalidade para o nosso sustento. Ele está relacionado exatamente com tudo aquilo que a gente vem buscar, né, para manter a nossa sobrevivência aqui nesse mundo. A localização dele fica na base da coluna, ele governa o sangue. Está passando um pouquinho rápido aí, Paty, volta só um pouquinho. Ele governa o sangue, o sistema nervoso, a coluna, os ossos e todas essas patologias relacionadas ao sangue, hemorragia, essas leucemias, né, essas patologias realmente relacionadas ao sangue e ao sistema nervoso também, que é a coluna, né? Ele rege toda essa parte da coluna, da medula espinhal e a parte óssea também. O chakra também da base, ele tem a cor vermelha, ele vibra na cor vermelha. Né? O fato dele vibrar na cor vermelha não significa que você deva usar somente a cor vermelha. Tá? Se você tiver algum distúrbio, eu estou com uma cólica, estou com uma dor, eu posso imaginar uma cor de cura, por exemplo, verde, e você pode utilizar. Ele vai absorver, vai fazer o seu trabalho. Não significa que você tenha que usar apenas o vermelho. Apesar de ser a cor de vibração primária dele, você pode usar qualquer uma cor. Pode usar uma pedra, um cristal transparente, uma selenita, ela vai fazer o seu trabalho maravilhoso, você vai ter ali o seu equilíbrio. Ele é aberto, né? Significa que a nossa saúde está plena, nós temos disposição para tudo, para correr atrás dos nossos objetivos, manter o nosso magnetismo pessoal, que isso é maravilhoso, né? A gente ter essa força interior, a alegria de viver, né? Essa coragem que a gente tem de sair, de buscar o nosso sustento, de buscar o nosso equilíbrio, principalmente financeiro, né? A nossa base familiar, a gente tem aquela coragem para sustentar toda a carga que a gente precisa como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, né? A gente tem essa coragem e tem que passar isso para as pessoas também, é muito bom. Né? Objetividade, principalmente pé no chão. Né? Esse é o chakra que a gente mantém a nossa realidade atenta, porque muita gente perde essa referência de pé no chão, né? E isso é muito bom, porque a gente acaba se equilibrando. Quando a gente tem nossos pés no chão, a gente consegue o nosso equilíbrio. Pode passar, pode. Ele fechado é exatamente o que muitas pessoas me vêm procurando, né, para poder, né, ajudar nesse sentido de cansaço. Aí eu não consigo levantar, eu não consigo acordar cedo, eu perdi o emprego porque eu não consigo trabalhar, né, essa dificuldade de concretizar os objetivos, começa a fazer uma coisa, daqui a pouco para e faz outra, não consegue se centrar.
não consegue ter aquela atenção. As pessoas, ninguém me olha, ninguém me quer, eu estou abandonada, né? Aquela inércia, você fica naquela inércia total, né? Você não quer sair de casa, você não quer se movimentar. O medo é uma coisa que paralisa e é uma das características dessa desarmonia do chakra da base. Medo de sair de casa, medo de tudo. E esse medo acaba que atrai, né, essas coisas negativas para a gente. A gente fala que o nosso medo é o contrário da coragem, né? E a gente precisa afastar ele da nossa vida. Na verdade, a gente deveria fazer isso, né? E uma pedra maravilhosa, que é o jaspe vermelho, esse vermelho que traz vida, né? É o sangue, é a vitalidade, pessoa. Aí, esse jaspe vermelho, para mim, tem em tudo aqui, espalhado aqui, em qualquer lugar. Eu ando com ele, trabalho com ele, porque ele me traz essa vitalidade, essa força, essa defesa, né? E esse equilíbrio. E aí estão os nossos olhos, que a gente pode lançar a mão deles, que eles têm um poder de estar trazendo um pouco dessa harmonia da natureza, que é o cérebro. Né? Os olhos, tem outros também, gente, mas a gente Claro, o acabou gengibre, selecionando né, que traz três. essa vitalidade, essa energia, o vetiver, que é maravilhoso também. Mas você pode estar usando outros também que você pode harmonizar todos, na verdade, né, o eucalipto, o peppermint também, que você pode estar usando, que é o que eu mais uso de manhã, quando eu chego no trabalho, que eu estou assim ainda um pouquinho sonolenta, eu vou inalo um pouquinho, daqui a pouco estou, né, pronta para iniciar meu dia. E esse aí é o nosso segundo chakra. Ele, né, em sânscrito, outros chama sexual, outros chamam umbilical, e as características dele são as sensações, as emoções, né? O desejo, o sexo, principalmente o sexo equilibrado. As funções dele é estabelecer os relacionamentos, tanto pessoais, emocionais, sexuais, trazer aquela criatividade para a gente. Ele se localiza mais ou menos de 2 dedos abaixo do umbigo. A glândula dele, né, são as gônadas, os testículos e os ovários. 2 a 3 dedos, dependendo, são 2 a 3 dedos. Ele governa os órgãos reprodutores, os rins e a bexiga. Ele vibra na cor laranja, o elemento dele é a água, né? Aí a bexiga. O sacro, né, ou sexual, ele é aberto, ele atrai o desejo sexual, a emotividade, a capacidade de fazer amizades, tem o magnetismo pessoal, ele traz essa, né, aflora isso na gente, essa vontade de se aproximar dos outros, de fazer, tem pessoas que é um pouco contraída, mas outras já têm aquela coisa, aquela facilidade de fazer amizade, ele fechado, ele, né, a gente tem pouco desejo, tem aquela falta de libido também, é muito característico desse chakra, né? A timidez, emoções bloqueadas, a gente não consegue transmitir as emoções que a gente sente, os problemas sexuais, que a gente já, né, muita gente já sabe, às vezes a gente não consegue se aproximar, outros já têm aquela sexualidade discriminada, né, promíscua, sai se dando de que é uma pessoa dada. Eu até brinco com meu filho, falei, nossa, tem que harmonizar o seu chakra sexual, porque você é uma pessoa muito dada. E outras vezes a gente também pode aflorar isso na forma de agressividade. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba sendo agressivo e as pessoas acabam, né, absorvendo isso, vendo isso como uma coisa bem negativa, né? E às vezes a gente mesmo não percebe que está sendo agressivo. E a pedra maravilhosa é a cornalina. A cornalina é a pedra que a gente precisa utilizar ela para trazer toda essa harmonia. É a pedra da força, da coragem, da vitalidade para esse chakra, né? Trazer essa harmonia da cor laranja. Os olhozinhos que a gente, né, já sabe, o ilang-ilang que eu amo, o gerânio que eu não desgrudo deles por nada. E a sálvia aí também, né? É a salva, eu falo que ela salva, né? Tudo de bom. Esses 3 aí eu amo e uso muito. O plexo
né? O umbilical, que é o Manipura, a característica dele é o poder da vontade, né? É o nosso poder pessoal, a vontade de transformar, né? As funções dele, né? Ter vontade própria, de concretizar nossos objetivos pessoais e ter o autocontrole. Não adianta a gente querer e não controlar aquilo que a gente pode. Ele se localiza na região epigástrica, né, vulgo boca do estômago, né, que a gente fala que é abaixo dois dedos abaixo do externo. A glândula que ele rege é o pâncreas, o sistema nervoso e o aparelho digestivo, né? Então, quando a gente fala em aparelho digestivo, a gente também está se referindo a tudo que a gente não digere. Recebeu as informações, recebeu uma crítica, qualquer coisa, seja ela positiva ou negativa, principalmente as negativas a gente não consegue digerir muito bem. E aí daqui a pouco a gente está com aquela gastritezinha, né? Aquele problema de não conseguir digerir o alimento, que a gente fala, acho que não digeriu bem, não desceu bem, não estou conseguindo digerir. Então aí a gente pode colocar uma pedrinha aí amarela, né? Principalmente o citrino, mas tem outras também, para poder fazer essa harmonização. Quem trabalha com o reiki, principalmente esse chakra é muito importante para a gente está sempre lidando diretamente com as pessoas, e aí a gente faz um reikizinho, usa o chocorei ali, né? Antes e depois das terapias, enfim, qualquer problema ali de azia, de problema estomacal, a gente faz um chocoreizinho ali e toma um chazinho de funcho, né, que é o erva doce, ou um outro que também atua ali, e vai conseguir eliminar esse problema, mas harmonizando ele, você vê que vai aos poucos, vai dissipando isso. A cor dele ele é aberto, ele vê isso aí, a cor amarela, que a gente já tinha falado, que é a vibração. E ele é aberto, ele trabalha pela autorrealização, né? A gente se sente em harmonia com a vida, né? A gente consegue realizar e pôr as nossas ideias em prática, realizar, né? E transportar isso. Tem aquela segurança, aquela autoconfiança, aquela alegria, aquela competitividade, mas é uma competitividade sadia, não é aquela competitividade que a gente quer passar por cima de tudo e de todos, né? Aquela competitividade que a gente precisa para a gente se sentir bem, se sentir realizada. De cooperação, né? É a cooperatividade, né, Maiara? Exatamente. E aí a gente vai ver que, né, ele aberto, ele traz isso para a gente. E fechado é exatamente o contrário, né? A gente começa a passar, você trabalha com pessoas, às vezes, manipuladoras, egoístas, né, que não tem aquela vontade de vencer, mas vence a qualquer preço, né? Mesmo que isso tenha que causar prejuízo a outras pessoas. E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Essa tendência ao domínio, né? Denominada frustração, depressão, a falta de confiança, porque quando você vê que você tem essas atitudes, como umas atitudes que não condiz com as leis universal, né? Com os nossos ensinamentos, e aí a gente acaba o quê? Que as pessoas vão se afastando. E aí vem a tristeza, vem aquela frustração, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, as pessoas não me entendem, mas por quê? Vamos rever, né? E aí, quem tem já essa vivência, já tem esse olhar, não, né? Isso é uma característica do meu chakra, do plexo, então eu vou procurar harmonizar ele e vou trazer essa vitalidade de volta. O citrino, né, ela traz essa limpeza, né, desses desequilíbrios, purifica, né, traz essa percepção, a regeneração, que ela é uma pedra regeneradora, de proteção, traz luz para a nossa vida. E temos aí os olhinhos, né, que são maravilhosos, que traz essa vitalidade, traz essa coisa, esse frescor para a nossa vida, para o nosso chakra, traz uma boa vibração, que é o bergamota, o lemo, né, o funcho que a gente tinha falado, que é a erva doce, que a gente pode estar usando, passando ali, né, fazendo aquela massagenzinha no sentido horário, fazendo aqueles pedidos, conversando, pedindo força, pedindo coragem, pedindo transformação de tudo todas aquelas coisas que a gente
não quer para a nossa vida, que a gente quer passar coisas boas e não as coisas negativas, a gente, né, sai pedindo e fazendo essa harmonização no sentido horário, fazendo aquela massagenzinha no nosso plexo. Traz saúde, vitalidade e equilíbrio. Chácara do coração, né, que é o cardíaco, é o quarto, o anahata, as características dele. Né, o sentimento, é o afeto, é o senso, né, estético. A gente fala o senso estético, não é só da beleza, é da beleza como um todo. É a nossa beleza interior. É aquilo que a gente consegue passar de bom, né, de positivo, de amorosidade. Né? As funções dele é ligar os 3 chakras inferiores. Ele tem essa ligação direta. Então, quando a gente começa a ter essa desarmonia no chakra cardíaco, ele vai por cascata. Ele vai desarmonizando os outros, porque os 3 estão ligados. Né? Então, esse é o chakra mais desequilibrado, assim, que eu consigo ver em todas as pessoas que eu faço, esse daí é o mais afetado, exatamente por conta desse turbilhão de emoções que a gente vive no dia a dia, né? E aí estabelecer as funções afetivas, criar harmonia e beleza, essas são as funções desse chakra bem harmonizado. E ele se encontra no meio do peito, no centro, bem no centro do peito. A glândula dele é o timo, o timo também vibra na cor rosa, e é ali onde, né, a gente tem muitas das nossas células de defesa são produzidas no timo. Então, você vê que quando a gente tem um problema emocional, a primeira coisa que a gente tem afetado são as nossas emoções. São as nossas emoções, e elas, por cascata, elas vão direto no nosso sistema imunológico, nos deprime. E aí deixa a porta aberta para outras patologias, para outros sentimentos negativos entrarem. Uma porta que a gente abre e que depois, para fechar, não é tão fácil. Então, a gente procura harmonizar ele, e aí a gente vai saber depois como harmonizar cada um para não chegar nesses desequilíbrios. Ele governa o aparelho circulatório. Isso significa que o coração está ligado, né, totalmente a ele, e o coração é a nossa bomba circulatória, e ele precisa, né, estar bem para fazer a função dele, que é mandar esse sangue para harmonizar todas as nossas células e manterem elas em equilíbrio, né? Nem mais, nem menos, tá? Na medida certa que a gente precisa para manter o nosso corpo vital. A cor dele, ele vibra tanto na cor verde quanto na cor rosa. O rosa está mais ligado às emoções, então quando a gente precisa harmonizar no campo emocional, a gente pode usar o rosa, abusar dele. Né? O rosa é o amor universal, que a gente fala, é a cor do amor universal, ou da harmonia do nosso sentimento. Então, a gente pode usar ele para isso. Ele aberto, ele traz exatamente esse amor incondicional. A gente começa a desenvolver o amor por todas as coisas. E quando a gente pensa no amor, a gente estende ele para o mundo. Né? Aquele carisma, aquela fraternidade, aquele altruísmo, demonstra aqueles sentimentos, ama tudo que é belo, ou seja, você olha e você ama. Mesmo que você tenha alguma repulsa, mas você ama, você respeita. Ele fechado é o contrário de tudo, né? É aquela carência, aquela mágoa que a gente não consegue digerir, aquilo que eu falei. A gente sente, a gente não digere e aquilo fica ali, só, né, formando aquele lixo energético, né? E aí a gente acaba entrando por uma porta obscura, né? Esse sentimento de sensação de vazio, de medo de amar, a gente não consegue mais acreditar em nada, em ninguém, né? E a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que a gente precisa confiar acima de tudo, é a confiança que a gente precisa ter, né? Não é porque não deu certo que a gente não vai confiar de novo, né? O cristal dele é o verde, a gente traz essa maravilha da floresta, né? A gente fala que o verde é trazer a cura da floresta para a nossa vida, para a nossa casa, estender isso para o mundo. Né? O cristal é o rosa, é o quartzo rosa, é a pedra que muita gente gosta de andar como amuleto, para trazer essa amorosidade mesmo, principalmente amor próprio, né? Porque a gente precisa se amar em primeiro lugar para a gente poder passar isso para as pessoas. Se a gente não se amar, né? A gente não vai conseguir passar isso para ninguém. A gente não consegue amar nada se a gente não se amar, se a gente não se aceitar como nós somos.
E aí tem aí nossa camomila romana, né, Paty? O grapefruit, que é maravilhoso. E laranja, olha para isso. Os três ali. Gente, é tudo. Você sente, Esses olha, três são maravilhosos, né? Exemplo. maravilhoso. Você Ontem, Paty, brincadeira, ontem eu tive uma situação no trabalho que, olha, eu pensei tanto no camomila, eu falei, eu preciso da camomila, e eu não tinha nada de camomila perto de mim, não tinha laranja, não tinha nada, eu cheguei em casa, falei, vou tomar um banho, poderoso. Ai, e aquele vai dissipando, falei, leva esse lixo que senão Colocou é no perfeito. chuveiro, né? Colocou aquela coisinha no chuveiro e pronto, Lá no saiu chuveiro, falei, é renovada. isso que eu preciso. E foi, acabou. O sentimento, eu costumo dizer que a gente pode sentir tudo, que a gente não pode permanecer naquele sentimento, não é? E esse daí é o nosso quinto chakra, né? O chakra da comunicação, né? O laríngeo, é aquele chakra que a gente precisa desenvolver. Eu digo que eu preciso desenvolver ele demais. Eu falo, meu Deus, bota aqui uma sodalita, um quarto azul, anda de pendurado, que eu preciso dele. Ele é a nossa expressão, né? A gente precisa dele para tudo, manter nossas cordas vocais sadias, poder da palavra, né? A gente precisa ter boas palavras. A gente precisa passar isso para as pessoas, conversar. Quem trabalha aí com essa coisa da psicologia, né? Os professores, os mestres, né? Eles trabalham muito. Eles, na verdade, já têm esse chakra desenvolvido, porque quando a gente não tem, a gente, né, tem uma certa dificuldade de passar, né, a nossa fala, a nossa expressão, porque às vezes né, a gente passa o conhecimento que a gente tem, mas quer dizer, a gente tem e não consegue passar para ninguém, né? Então, eu falo, não, vou andar assim, a Sodali está aqui, pendurada nela aqui, preciso muito dela ainda, tem que ter muita sabedoria. E aí é isso, né? O chakra da garganta é a tireoide, não só a tireoide, mas a gente tem em paralelo aqui as paratireoides também, né, que também estão regidas por esse chakra. Ele governa o aparelho respiratório, as cordas vocais e os ouvidos também, que estão ligados aqui nas paratireoides aqui. O azul claro, o elemento é o éter. Ele é aberto, ele traz aquela comunicação clara, aquela capacidade de compreender, a disposição para ouvir os outros. Não adianta a gente só falar, a gente também precisa ouvir, né? E muitas vezes a outra pessoa ela só quer falar. Às vezes eu fico quietinha e deixo falar, né? Como a gente também, às vezes a gente está precisando falar, fala, daqui a pouco você fala, melhorei, falei, né? Criatividade, sentimento de abundância, vocação, tem uns que já tem esse chakra mais dirigido, né, para o artístico, né, para a religiosidade, né, a independência, sinceridade, né? Acho que eu costumo dizer que a gente precisa ser sincero sempre. Não é falar tudo que a gente pensa, né? Porque a gente sabe que nem tudo a gente pode, né? Mas nem tudo se deve. E a gente tem que ponderar isso. Às vezes a gente, né, fala o que a gente acha que é uma verdade, para o outro não é. Então a gente, né, precisa ter essa sabedoria. E a Sodalita traz essa sabedoria para a gente ter essa comunicação sadia, essa comunicação clara, essa palavra amiga que a gente precisa dar e trazer, né, trazer para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. São, né, os nossos sentimentos através da nossa comunicação. Ele fechado é exatamente a dificuldade que a gente tem em se expressar, em comunicar-se, né? A falsidade, né? Ao mesmo tempo que, né, ele aberto traz a sinceridade, fechado, né, a gente não consegue expressar isso. A independência, a ausência da expressão criativa, a gente não consegue ter, eu não tenho criatividade para nada, né? A comunicação pouco clara, evita dar aquilo que tem de melhor, ou seja, não quero saber de nada. Eu quero aprender, mas eu quero aprender para mim, não quero passar para ninguém, né? Eu canso de ouvir isso. Para quê? Eu vou passar para quê? As pessoas não querem saber disso? Não. Né? A gente tem que ser o contrário. Vamos pensar o contrário. Vamos botar, vamos passar tudo que a gente tem. A gente adquire o conhecimento para passar. Senão não precisa. Para que a gente vai levar isso para o túmulo, não é isso? A gente tem que passar. As coisas boas a gente passa. E o cristal
Eu trouxe o cristal, o quartzo da família do quartzo. Aliás, todas as pedras eu trouxe da família do quartzo. O quartzo azul é uma das pedras mais populares, a gente encontra em qualquer lojinha, né? E é uma pedra barata, e é uma pedra de equilíbrio muito poderosa. Também, junto com a sodalita, ela faz quase a mesma função que a sodalita. O peppermint está aí, né? O nosso maravilhoso, eu amo de paixão. Eu e todas as pessoas, né, que eu trabalho, às vezes alguém chega perto de mim, Maia, cadê aquele seu olhinho? Me dá uma gotinha, eu tô precisando dele. Né? Tem sempre ele ali à mão. O eucalipto, que eu também amo, né? E o nosso Etigrim, que eu não tenho muita experiência com ele, mas segundo a parte, ele é maravilhoso. Estou esperando chegar no próximo RRT para ele. Ah, você vai amar também, o Intergrim, é muito bom. Muito bom. E aí está o nosso sexto chakra, que é o frontal. Esse chakra, a característica dele é aquela visão penetrante, né? Aquela percepção, aquele desenvolvimento que a gente precisa ter para ver com os olhos da alma, né? As funções dele é exatamente perceber o consciente e eu digo também que o inconsciente, né? Que a gente traz isso, a manipulação hábil das ideias, união com tudo e todos. A localização dele fica entre as sobrancelhas, a glândula regente dele é a hipófise ou pituitária. Ele governa o cérebro, o sistema nervoso, os olhos, os ouvidos e o nariz. Vibra na cor índigo, o elemento é o éter. Ele aberto, ele traz para a gente a intuição, a ligação com tudo, com todos, clareza mental e espiritualidade, né? A espiritualidade que eu digo é o nosso eu interior, né? É a gente ouvir a nossa consciência, ouvir a nossa voz interna. Ele fechado, ele vive no presente, ou seja, eu só quero saber do agora. Não quero saber do futuro, não quero saber do passado, quero saber do agora, né? Vou viver o agora e ponto. Né? E tem a questão até a parte do Mayara, me explica um pouquinho isso aí dessa telepatia e premonição. O que é isso? E eu estava tentando explicar para ela. Quando a gente fala assim, gente, eu pensei em fulano e fulano acabou entrando em contato comigo. Que telepatia, né? Então, essa ligação telepática, né? A gente pensa na pessoa e a gente consegue essa comunicação. Isso Mas quando a no gente caso tem uma dele ligação. fechado, né, Mai? No Oi? caso dele fechado, é exatamente essa desarmonia, né? Exato, mas aí você tem os dois lados, tem aquilo que eu estava te falando, Paty. Tá? Quando ele é aberto, a gente tem essa comunicação, essa telepatia, mas para o lado positivo. Né? Que é aquilo que a gente tem. Às vezes a gente pensa, nossa, Paty, pensei em você agora. Né? A gente consegue fazer isso. Num trabalho de cura à distância, por exemplo, num reiki à distância, a gente usa muita telepatia. Né? Eu sempre falo, olha, gente, vamos marcar um horário e a gente se conecta em tal horário e nada mais é do que a telepatia que a gente está falando. Ou também pode ser o contrário daquele que a gente estava conversando cedo. Né? A gente pode estar ouvindo, né, um outro lado que a gente não deveria, e aí vem aquele monte de turbilhões que são as influências externas do mundo paralelo, que eu chamo de mundo paralelo ao nosso, e vem aquelas informações que a gente acaba seguindo, achando que é nossos pensamentos e não são, e a gente vai por um caminho que não é para ir. E aí a gente acaba entrando, abrindo um portal para um outro mundo. Um mundo de tristeza, um mundo de vazio, um mundo das doenças psiquiátricas, né? Que a gente vê muito isso. E nada mais é do que uma desarmonia do chakra frontal que traz isso para a gente. Né? E a cor dele, ele vibrando, como a gente falou, no azul, no lápis lazuli, é a pedra, é bem parecida com a sodalita, o lápis lazuli, ela só é um pouquinho mais lisa, ela não tem essas manchinhas amarelinhas, ela é totalmente azul. É uma pedra poderosa, estimula o amor, traz para a gente aquele equilíbrio,
traz para a gente, opa, peraí, ouve, Maiara, né, o seu eu interior e não o mundo paralelo. Volta para o seu eixo, volta para o seu caminho. Segue ele como você tem que seguir para ser uma pessoa evoluída, para você conseguir subir os degraus que você precisa subir e não descer. Né? E aí a gente tem o abeto ele traz isso para a gente, né? Ele centra, ele coloca o nosso espiritual ali, no equilíbrio, nem mais nem menos, né? O olíbano, né? Que eu adoro usar o olíbano quando eu vou fazer minhas meditações. Ele me transporta, né? E quando você também precisa fazer alguma terapia à distância, né? O olíbano ele traz isso, ele te transporta, a gente faz projeção astral. Para fazer qualquer tipo de cura, a gente não precisa estar ali presente. Algumas sim, mas outras não. A gente pode fazer essa projeção astral e a gente pode fazer esse trabalho de harmonização, principalmente do equilibrando as emoções. E junto com a lavanda, que é o nosso coringa, né? Esse é nosso chakra, né? O chakra da coroa, é o coronário. Né? A gente fala que ele é o nosso reinado. As características dele é a consciência cósmica que a gente acaba desenvolvendo, né? Trazendo essa consciência de mundo, essa consciência de que não é só o plano terrestre, que nós somos regidos por uma força maior. Né? As funções dele é ligar com o plano espiritual. O plano espiritual é para trazer essa consciência para a gente de que estamos aqui não a passeio, estamos aqui numa escola prática, que a gente precisa adquirir os conhecimentos para poder nos ajudar e ajudar o próximo e evoluir como pessoas. A localização dele fica no topo da cabeça, né? A glândula regente é a pineal. Ele vibra na cor tanto lilás quanto no transparente, no branco, né? No violeta, que a gente fala. Ele pega todos os elementos, né? Ele, como falei, considero ele como o nosso reinado. Ele aberto, ele traz essa captação de energias boas, essa energia universal, essa energia de trazer essa consciência para a gente. Essas mensagens espirituais que a gente tem, né, de estar ajudando, de estar buscando conhecimento, né, de desenvolver um lado que a gente precisa desenvolver, abandonar outros que não traz benefício nem para a gente, nem para outras pessoas. O entendimento global, né? Entender que nós somos parte dele e que à nossa volta existe um mundo e que precisamos ter a consciência de conservar. Então, eu falo, começando por nós, eu sempre falo para as pessoas, não faça o que você precisa fazer, que você acha certo. Faz isso, que isso vai se expandir. Cada um fazendo um pouquinho, isso vira, assim, é um conjunto, né? O amor que a gente precisa ter pelo nosso planeta, né? Somos peças, cada um fazendo o seu trabalho. Ele fechado, ele, né, traz essa falta de fé, de confiança. Eu não acredito em nada, nada disso, né? Eu sou eu faço aquilo que eu posso, o que eu quero, e não confio em nada, não acredito em nada, não tenho fé, né? E aí a gente eu costumo dizer que a fé é que rege todos os meus passos. Eu entrego e confio. Eu faço o meu papel. Eu procuro fazer aquilo que eu aprendi até hoje. Mas eu entrego. Né? A minha fé é tudo. No dia que eu não tiver fé, eu acho que chegou o momento de parar. Eu posso não ter nada, mas eu tenho a minha fé ali intacta, porque é ela que me levanta, ela que me sustenta. E o chakra, né, ele fechado, ele traz isso, né, essa vaidade. E só volta só um pouquinho, Paty, por favor. Essa vaidade, né, os vícios, muitas pessoas acabam, né, indo para o mundo dos vícios, do egoísmo, do desespero, né, essa coisa de estar aí muito no suicídio, né, a gente vê, o que é isso? Falta de fé, não acredito, não confia, né, quero, vou morrer, vou me suicidar,
não tenho mais por que viver nesse mundo, não tenho mais nada para fazer, né? E é exatamente isso. Ele fechado, ele traz isso. Pode passar, paz. Esse aí é o nosso cristal transparente, a gente chama de cristal de quartzo. Ele traz a cura, a purificação, a limpeza, né, do nosso emocional, espiritual, iluminando a escuridão à nossa volta, transformando, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trazendo essa clareza mental, né, para a gente parar e pensar, não, peraí, né? Tudo vai mudar. É só uma questão de tempo, é uma fase, todos nós passamos por fases difíceis. E aí coloca lá uma pedrinha, um copinho d'água, vai tomando, vai meditando, vai pedindo força, coragem para seguir em frente. E aí a gente também pode colocar no difusor, né, no inalador pessoal, né, o nosso alecrim para trazer essa força, esse foco, essa concentração. Olha o mirra aí, né? É um dos nossos óleos aí maravilhoso, o olíbano, né, que traz essa energia lá de trás, dos nossos ancestrais. Então, maravilhoso. Vamos fazer uso dele. E aí, muita gente me pergunta, e aí, Mayara, eu posso me auto-harmonizar sem precisar gastar dinheiro que eu não tenho? Não conheço ninguém que faça? Pode, todos nós podemos fazer. Pode passar a parte. Temos as terapias energéticas, eu coloquei o reiki porque é uma prática que eu uso, mas tem outras, né? E aí a gente pode usar tanto a distância como física. A gente tem a natureza, os raios solares, a praia, como eu falei, quem pode, quem tem acesso, pode se sentir triste lá e vai conseguir, né? Tem a cromoterapia que a gente pode, dentro da nossa casa, mentalizar as cores. A cromoterapia, né? A gente pode usá-la de várias formas, quem já trabalha, quem não trabalha, pode usar também as vestimentas, as roupas. A gente pode, hoje eu estou triste. Peraí, deixa eu colocar um vermelho. Vou colocar um vermelho. Eu estou me sentindo com uma dor de cabeça, mas eu quero usar o verde. Usa a intuição. Olha, abre o armário. Eu costumo dizer que eu abro meu armário e olho, e mentalizo. O que eu estou precisando hoje? Eu vou usar um rosa. E aí eu saio com uma blusa rosa, e aí eu me deparo exatamente com alguma situação que naquele momento eu preciso botar o meu amor universal para fora. Falei, não, peraí. Né? A água solarizada, a gente pode, são 7 cores, né? A gente não, os chakras, tem milhões de chakras no nosso corpo. A gente trabalha apenas os 7 principais que estão alinhados à nossa coluna vertebral. E eles vibrando cada uma cor, você pode pegar uma garrafinha, né, de água cromatizada, solarizada, cada dia. Hoje eu vou pegar. Segunda-feira, o que eu preciso? Segunda-feira é um dia que a gente começa a nossa semana, né? Nosso trabalho aí. Bebi demais. Acho que eu vou precisar de força. Vou pegar o vermelho. Pega uma água vermelhinha ali, toma ali. No dia seguinte, toma outra. Ou então você pode pegar todas e colocar em uma. Mas geralmente a gente usa uma só e vai fazer um bom trabalho aí né, fazendo a harmonização não só do chakra, mas de toda aquela região, né, que a gente está em desarmonia. O nosso chuveiro, que esse é meu sonho de consumo, né? Eu queria ter um desse, mas não tenho. E aí a gente improvisa, né? A gente tem também a banheira, que você pode estar fazendo a mudança das cores, pode colocar umas pedrinhas ali também para dar uma ajuda. E os cristais, que a gente também pode ter em casa, né? Eu costumo dizer que a gente encontra em algumas lojinhas sempre aquele saquinho com as 7 principais, né? Que a gente pode comprar. E a gente mesmo colocar na disposição do corpo, né? E mentalizar aquilo que a gente quer, que ela vai fazer o trabalho, porque eu ensinei a parte, a gente pode usar sempre que a gente precisar. Elas estão ali do nosso lado para nos ajudar, são nossas amigas. E os nossos alimentos, né? A gente precisa, eu costumo dizer que nós somos aquilo que comemos.
né? Então, a gente precisa, né, selecionar a nossa alimentação, né? As frutas, os vegetais são ótimos para trazer esse equilíbrio para a gente, para a nossa saúde. E a gente pode abusar das cores. O exercício, né, que é o que todos nós deveríamos praticar, ajuda a fortalecer nossa imunidade e fortalecer nossas células, né? A gente precisa dessa energia. Não só os florais de bar, mas todos os florais, né? A gente sabe que tem uma infinidade de florais. Eu trabalho com o de bar e São Germano, são os dois que eu elegi. A fitoterapia, né? São as ervas, né? Maravilhosa para isso, tanto em forma de chá, né? Escaldapé, né? A gente faz um escaldapézinho ali e a gente consegue absorver, né? E muito eficaz, muito harmonizante, né? Aromaterapia, né? Que é um pouquinho que a gente traz das plantas para a nossa vida. A acupuntura, a gente tem vários pontos que a gente pode harmonizar os chakras através da acupuntura, mas nem todo mundo gosta de agulha, como eu não gosto, apesar de ser acupunturista, eu não gosto de agulha. Então, eu uso outras ferramentas, uso agulha, claro, mas quem diz assim, Mayara, eu não quero agulha, ok. Então, eu vou usar outras ferramentas. Eu tenho minhas mãos, eu uso os magnetos, né, que são enzimas terapêuticos, eles vão estimular os pontos, tanto quanto a agulha, só que num tempo maior, né? A gente leva em torno de 30 a 40 minutos para a gente ter um efeito bom e eles funcionam muito bem. Essa é a minha terapia que eu uso em mim, no meu marido, que também não gosta de agulha, e nos outros idosos também que não gostam. E a massoterapia, que eu também sou apaixonada pela massoterapia, uso muito os óleos vegetais, os óleos essenciais, é tudo, gosto muito, faço até no trabalho, eu faço ali nos pontinhos, no trapézio, para aliviar alguma tensão, na dor de cabeça, né? As pessoas sempre me procuram no trabalho mesmo. O shiatsu, apesar de não praticar, mas é uma terapia que ajuda muito no equilíbrio, né? Geral do corpo. O tai chi traz o equilíbrio no eixo. Admiro, gostaria de fazer. Mas é uma terapia maravilhosa, um exercício maravilhoso. A meditação também, né? Traz o autoconhecimento, é muito bom. Quem consegue ficar é maravilhoso. Tem o Jorei, que é praticado na igreja messiânica, é semelhante ao passe também, ao reiki, né? Terapia imposta através das mãos. Para quem acredita, tem um passe espírita também, que também emanar energia através, né, das nossas mãos, dos nossos chakras palmares. E aí, quando a gente compra aqueles saquinhos de pedras, né? Muita gente fala assim, Mayara, o que eu vou fazer com isso depois? Como que eu vou guardar? Eu coloco na gaveta e deixo lá e uso sempre que eu quiser? Sim, só que antes, quando você compra umas pedras para você fazer uso, você tem que energizar, né? Você tem que programar. Tudo na nossa vida a gente precisa ter uma programação mental, né? E a gente precisa dar aquela função para elas. Então, a gente energiza, lavou, chega em casa, lava, né, na torneira com bastante água corrente, e aí você tem a natureza para você fazer essa energização. Você pode fazer através dos raios solares, na cachoeira, quem tem acesso, a água da chuva, você pode colocar ali, depois, né, secar e programar suas pedras para seu uso terapêutico. Pode levar no mar, só cuidado para a onda não levar, porque leva mesmo, né? Então, eu não levo minhas pedras, eu trago a água do mar para casa, né? Porque o sal grosso, muita gente, vamos lavar, vamos limpar as pedras com sal grosso. Pode, mas você precisa saber quais que você vai colocar ali. Porque, por exemplo, se você pegar uma selenita, que é uma pedra, né, com pouca dureza, ela vai se dissolvendo aos poucos. Ela não tem a mesma dureza que uma sodalita, um quartzo. Então, você colocar o quartzo na água do sal não vai acontecer nada, mas se você colocar uma cianita azul ou preta, ela vai se desfazer. Então, a gente tem que saber o que a gente vai colocar na água do mar. Então, quando a gente não sabe, na água do mar não, perdão, na água com sal grosso. Quando a gente não sabe, a gente tem outras ferramentas que a gente pode fazer. E aí, esse copinho com água, né? Eu até falei para a Paty, ele foi para um lugar que não era para ir,
Mas então, a gente pode fazer o seguinte: quem tem poucas pedras, pega um copinho, coloca as pedras ali e coloca no sol, né? Transparente, vai pegar os raios solares por igual, né? Como você também pode pegar um copinho com as suas pedras. Ah, hoje eu estou me sentindo triste. Você vai lá, pega uma pedrinha, ou pega várias pedrinhas que você coloca. Hoje, por exemplo, eu coloquei aqui uma sodalita, né, para me ajudar na comunicação. Coloquei um quartzo transparente para trazer clareza mental, né? Coloquei também uma ametista para transmutar e para trazer também a intuição. E coloquei a pedra da lua, que a pedra da lua é a pedra da intuição, a pedra feminina, a pedra que traz o poder da magia para a nossa vida. E aí a gente pode tomar. Ah, hoje eu estou com dor de garganta. Vou colocar uma pedra, uma água marinha para trazer calma, né? Para trazer essa coisa de paz para minha garganta irritada. Pode fazer. E aí você tem aquele jardim maravilhoso com aquele gramadinho lá na sua casa. Pode colocar suas pedrinhas na noite e no dia seguinte deixa pegar umas 2 horinhas, 1 horinha de sol e traz elas estão prontas para serem energizadas. Muita gente gosta de colocar no vaso de plantazinha ali e tal. Não é a mesma coisa, mas tem terra também, vai conseguir trazer a energia da mãe terra ali para elas e energizá-las. Como pode usar o incenso, o fogo também para trazer isso. E aí, eu trouxe para vocês alguns livros aqui que eu tenho, que eu gosto, que são fácil leitura para quem está começando. O livro das pedras é um mais rebuscado, é bom, mas já para quem tem mais um pouco de vivência com as pedras. Né? Esse Pai Nosso dos chakras, e para quem não tem noção, eu digo que é o pulo do gato, é ali que a gente, né, começa a perceber a importância deles para a nossa vida. E aí é conhecimento, gente, a gente vai lendo. Quanto mais a gente lê, mais dúvidas a gente tem. Né? E a gente vai, à medida que a gente vai lendo, a gente vai ver que a linguagem, elas muda de autor para autor. Eu digo que cada um coloca um pouquinho da sua vivência ali. Né? E aí cada um tem uma vivência diferente, mas no final a linguagem acaba que, né, universalizando. Trouxe um pensamento aí que eu gosto muito, que é o Mahatma Gandhi, que ele traz para a gente que aquilo que não vivemos acumula no corpo, transforma-se, né? E aí transforma-se em noites sem dormir, né? Aquele nó na garganta, aquela nostalgia, aquela dúvida e insatisfação, né? E aí é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da minha vivência e estimular que todos nós podemos nos harmonizar. É só a gente querer, é só a gente colocar uma intenção. O mais importante é a nossa intenção, é a nossa força pessoal. Né? É o poder que a gente tem na nossa mente de criar formas. E como a gente cria formas, os pensamentos criam formas e a gente tem que fazer o quê? Criar formas boas. Criar formas sadias para a nossa vida, né? Para a gente conseguir passar por essa vida de forma harmoniosa. Quedas, todos nós podemos ter. Só temos que saber levantar. A gente cai, a gente levanta. A gente cai, a gente levanta. E sempre aprendendo com os nossos, né, os nossos deslizes, as nossas quedas, que é isso que traz mais conhecimento. Eu digo que eu aprendo mais com as quedas do que com o sucesso. Porque é com elas que eu consigo aprimorar. É com as quedas, é com as falhas, é com os erros que eu consigo fazer diferente. Né? E as terapias, e as pessoas sempre, né, tem sempre aquele que fala assim, mas para que você está fazendo tanta coisa? Você não vai usar tudo? E quem disse que não? Você usa tudo. Você pode não usar com a mesma pessoa, mas a Patrícia tem uma necessidade, a Bia tem outra, a Juliana tem outra, a Mayara tem outra. E aí a gente pode fazer associações de terapias, ou a gente pode usar uma ou duas de acordo com a necessidade e com a vontade também do outro. E aí a gente pode colocar tudo isso no nosso caldeirãozinho da bruxa do bem. Né, Paty?
É isso mesmo. Queria agradecer a Maiara por ter vindo aqui compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa boa. Eu acho que esses momentos que a gente tem, né, às quartas-feiras, no Clube dos Olhos, eles são tão enriquecedores para a gente, e eu me sinto tão feliz da Maiara estar aqui hoje, porque ela tem me ajudado muito nesse processo, porque eu disse no início que eu sou reikiana, mas a prática com as pedras, essa harmonização, e principalmente o que a Maiara trouxe para mim, que é o que ela trouxe hoje aqui, é esse nosso empoderamento, é saber que a gente pode fazer, que cada um de nós pode fazer, nós conseguimos. Eu acho que a Maiara ensina isso de uma maneira muito bonita, então eu queria te agradecer, Mai, por você estar aqui hoje. Eu sei que você tem seus plantões, sua vida é muito corrida, né? Você É é uma uma terapeuta. satisfação enorme. Então, eu fico muito, muito feliz de você estar aqui hoje compartilhando com a gente. Queria agradecer de coração a você por estar aqui. E mais Espero ainda que no porque futuro a gente porque a tenha gente bastante trabalha coisa juntas, para né? trocar. Obrigada, Ju. Obrigada Obrigada, Ju, a todo a Bia mundo. aí, que eu não conheço, mas muito obrigada a todos. Desculpa aí se eu não conseguir passar alguma coisa, mas tem o meu privado. Qualquer um pode me mandar mensagem, que eu estarei pronta para dar o meu melhor e passar aquilo que eu não consegui passar. Isso. Eu dei uma olhadinha bem rapidinho aqui no chat, aí as pessoas estão só mesmo agradecendo, e a gente, para botar o Instagram, a gente coloca nos grupos, né, Mai? E a gente vai também Sim. disponibilizar, já está com a Ju, o PowerPoint. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, tanto a Mai quanto eu, a gente está aqui, né, Mai? Isso aí. Um beijo grande. Perfeito, Gente, meninas. Muito obrigada. deixa só eu falar. Eu amei a aula, gente, desde que começou. Que energia boa, que conexão maravilhosa, o conhecimento, as dicas dos livros. Parabéns. Parabéns por ser essa bruxinha aí espalhando esse monte de coisa boa. Ó, Gente, encantador. Encantador. Muito obrigada. Qualquer dúvida, só mandar no privado, que aí a gente troca figurinhas e aí eu passo o que eu não consegui passar para vocês. Um beijo no coração de todos. Beijo.